Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Juliano. Eu sou aluno da FATEC Osasco, no curso de rede de computadores. Eu estou exatamente no quarto semestre, no período de noite, e o nome da matéria é Linguagem de Programação em Ambiente 3, Ambiente de Rede 3. O intuito da aula é aprender e executar programas em Shell Script. E para P2, o objetivo foi criar um código em janelas Dialog que executasse comandos de rede. Então vamos lá. Primeiramente eu vou navegar até o script do código para a gente dar uma olhada e passar ponto a ponto. Vou limpar a tela aqui primeiramente. Vamos dar um listar aqui para ver. E o arquivo em questão que a gente vai mexer, vai analisar, é o xdialcase. Vamos lá, começando. Dialog, ele é uma caixa de diálogo do terminal com o usuário final. Então aqui eu criei um menu case apresentando 4 opções para o usuário, sendo elas apresentar o gateway padrão do roteador, alterar, adicionar e alterar entradas na tabela hosts, apresentar o IP da máquina local, caso seja um compartilhamento Samba e a pessoa não sabe nem o comando para mostrar o IP e tal, e adicionar e ver lista de contatos. Então, beleza. É, a estrutura do dialog, ela é feita através dessa estrutura aqui assim, ó. Então, OPC é uma variável que contém o dialog e um menu, e a descrição vai aparecer assim, o título é opções, tamanho padrão 000, e aí funciona assim, vai aparecer lá para o usuário, apresentar seu gateway padrão como opção 1, alterar a tabela hosts se for 2, 3 se for apresentar seu IP, e o 4 está com problema aqui, mas a gente consegue verificar de novo, que é adicionar sua lista de contatos, adicionar e ver lista de contatos. Então vamos para a explicação do código. A estrutura case funciona caso selecione uma opção, funciona um, caso selecione outra, funciona outra. Então, nos meus casos aqui, caso a opção do usuário seja um, ele queira apresentar o gateway padrão, eu vou declarar a variável route e vou, dentro da variável route, dar o comando IP route que ele contém o, o valor de gateway padrão. Aí, lá no resultado que dá na tela de gateway padrão, eu, com o comando grep, eu filtro tudo que é via. Então, todas as linhas lá, tiver gateway, saída via X, ele vai filtrar essas linhas. E como só tem uma linha que tem o via, que é exatamente o do gateway, é essa que a gente quer filtrar. Aí tem o cut "-d", que ele vai cortar da linha tudo que tiver espaço, restando assim só o IP. E ele vai cortar a partir do campo F-3. Aí ele vai apresentar um dialog com o título Gateway do router, uma infobox que ela chama a variável route com o tamanho padrão 00. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é alteração e inserção de entradas na tabela hosts. Então, seguindo o mesmo esquema ali de cima, é, eu declarei a variável IP, que dentro dela contém uma caixa de diálogo, uma input box, que, que a input box ela serve como uma caixa de entrada para dados do usuário. Aqui eu estou falando para o usuário entre com seu IP,
Aí eu defino essa caixa com tamanho padrão e o comando menos menos stdout é referencial de toda vez que vai ter uma interação de entrada de dados com o usuário. Segue o mesmo esquema para baixo para entrar com o nome de máquina e aí vai ficar só de fato o comando agora para inserir esse essa entrada na tabela roxas. Então, com o comando echo, eh, ele vai ecoar dentro da pastas /etc /roxas, o arquivo, na verdade, /roxas, ele vai, ele vai redirecionar a variável IP e a variável máquina para dentro dessa pasta. E aí depois, com uma caixa de diálogo de texto, a gente apresenta para o usuário o que está inserido dentro dessa, desse arquivo. Eu peço perdão pelas essas mensagens de erro que dá durante a explicação, é algo que eu desconheço, mas toda vez que eu estou programando e tal, aparece, mas espero que dê para entender. Enfim, retomando aqui o caso 3, é o caso da pessoa querer ver o IP dela, somente o IP, e ela não souber pesquisar, ou se não é muito complicado olhar na saída do comando IPA, então eu declarei a variável IP, e aqui dentro eu dou o comando IPA, e aí eu começo a filtrar pelo. Eu filtro BRD, que é o endereço de broadcast, então ele vai mostrar primeiramente todas as linhas que contém BRD. Aí depois eu filtro novamente somente o que está em EMP0S3, que é uma linha só. Aí nessa parte já está com uma linha só. A gente precisa filtrar tudo que está com espaço depois do campo 6, menos F6. E aí por fim vai ficar o IP barra máscara. Aí eu resolvi cortar também tudo que tiver a partir da barra no campo menos F1. E aí no final de tudo, com o comando dialog menos menos infobox, ele vai informar para o usuário através da caixa o IP, tamanho padrão também. E o último caso é o contato, que o caso da lista de contatos. Eu defini que a variável contato tem o, o caminho de diretório padrão barra home barra progshell barra contatos.txt. Aí aqui eu estou declarando que a variável nome contém um dialog com a caixa de entrada com a, a descrição nome para a pessoa que está programando não, a pessoa que está entrando com os dados saber que ali é para colocar o nome de máquina dela. E aqui no, no o nome de máquina não, perdão. O nome da pessoa que quer adicionar a lista de contatos. E aí com tamanho padrão e o menos menos stdout que referencia a entrada e saída de dados. Assim segue o mesmo padrão para a variável de celular e aí, assim como no comando hosts, ali em cima, no echo, aqui embaixo é o mesmo padrão. A gente imprime dentro do arquivo os resultados de variável nome e variável celular, a variável cell, ele é redirecionado para o conteúdo que vai estar na variável contato, que é aquele home barra progshell barra contatos. Bom, feito isso, vai apresentar para o usuário a lista de contatos que ele criou, e essa daqui tem o tamanho padrão dela 10 e 30, e não 00, que é a padrão universal. Feito isso, o programa ele termina o menu case. Então vamos ver como fica no final? Vamos rodar esse programa. Para rodar é o ponto barra e o nome do programa, que é xdialcase. E ele vem assim, ó. Aí das opções: 1, apresentar seu gateway padrão; 2, alterar tabela hosts; 3, apresentar seu IP de máquina local; e 4, verificar
Adicionar e ver a lista de contatos. Vamos na 1 e dar um Enter. Esse é o IP do meu router, que é o 92.168.0.1. Rodando novamente esse código, vamos verificar, adicionar e alterar IPs na tabela hosts. Vamos adicionar, por exemplo, um do Google aqui. Vamos colocar meu nome. Aqui, ó, ele apareceu ali, o 8.8.8.8 e meu nome. Já alteramos a tabela hosts, foi apresentado o resultado. E agora vamos ver o IP da máquina local. Meu IP é esse daí, 92.168.0.33. E somente para finalizar, a última opção, adicionar e ver a lista de contatos. Eu vou deixar meu nome aqui, meu número, e vai estar ali, ó, meu nome e meu número na lista de contatos. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.